Oi, gente! Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre relacionamentos pautados em princípios bíblicos. Então, se você não assistiu o primeiro, corre lá para assistir e depois volta aqui, que a gente vai dar continuidade nesse assunto. Então, como é que essa história de Gênesis 24 apareceu na nossa vida? Eu estava muito chateada, desacreditada nesse assunto. Eu fiquei muito tempo solteira na minha vida e eu já tava assim, me estribuchando, sabe? Já tava perdida, desacreditada, machucada, me envolvendo com pessoas que eu não tinha que me envolver. Eu tentava me mudar, eu tentava mudar a pessoa. Eu já tava assim, metendo os pés pelas mãos, mas ao mesmo tempo querendo genuinamente viver o sonho de ter uma família, de ter um relacionamento pautado nos princípios bíblicos. Então, quando foi em janeiro de 2019, eu fiz uma viagem para Arraial do Cabo, levei minha Bíblia e no meu momento de devocional eu fui buscar a Deus, muito claramente sobre esse assunto. E o Espírito Santo me pediu para ler a história de Rebeca e Isaac, mas ler prestando atenção em todo o posicionamento de Rebeca. Uma coisa que eu não falei, para quem não conhece a história de Rebeca e Isaac, é legal lá na Bíblia, né? Isso. E ler antes de continuar esse vídeo também. Isso, Gênesis 24. Isso, para entender o contexto de tudo que a gente está falando aqui. Então, eu li esse capítulo mais uma vez e anotei, tá aqui essa singela lista, de tudo o que Rebeca fez ou era para proporcionar esse encontro, para que ela pudesse ser encontrada para Isaac. Eu não vou falar aqui agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou deixar na legenda aqui para vocês. E aí, eu fiquei com isso guardado comigo, assim, sabe? Não falei para ninguém, deixei quietinho, mas volta e meia eu revisitava essa lista e marcava o que eu era, ou o que estava me faltando para proporcionar que Isaac me encontrasse. Claro, prestando atenção nos parâmetros bíblicos, né, amor? É isso que a gente quer muito focar aqui. Isso. Só que isso foi em janeiro de 2019. Agora pula para junho de 2020. Então, aí entra a minha parte, né? Então, quando foi assim, em junho de 2020, né? Acho que mais precisamente, até mesmo Dia dos Namorados, sabe? Eu tava já numa batida, acho que já até falava com você, né? Já tinha voltado a falar um pouco com você, né? E nesse dia 12 de junho, né? Eu senti Deus falar assim, vai lá na história de Rebeca e Isaac, que eu vou te mostrar alguns princípios, né? Pra você tá vendo, né? Sua futura esposa, o que você precisa observar, ver, ter atenção, né? Mas eu não falei nada da minha... Não, ela não tinha comentado nada comigo, né? Depois que eu fui comentar isso, ela falou, eu também, lá em 2019 Deus tinha me dado, né? Algumas coisas, né? E aí, nesse momento, eu falei, na verdade, né, eu até às vezes confundia, sabe? Eu não sabia se era Jacó e Raquel, Jacó e Rebeca, Isaac e Raquel, sabe? Então, assim, eu tive que procurar o texto, né? Eu falei, vamos ver o que Deus quer para dizer. Eu já conheço, né, um pouco e tal, mas vamos ver mais a fundo, né? E para minha surpresa, em cada versículo, Deus ia falando alguma coisa que às vezes eu observava na minha vida, coisas que eu deixei de fazer, né? Ou então que eu agia erradamente, né? Então, eu aprendi muito. Também. Com essa história, com o servo de Abraão, sabe? As vezes que ele orava, as coisas que ele fazia, né? Então, assim, esse posicionamento dele e essa história me mostrou muitas coisas que eu, na minha vida, assim, via, né? Que estava faltando, né? Isso me serviu de base para tomar as decisões, de observar a minha futura namorada, minha futura esposa, enfim. Então, foi muito assim, sabe? Eu acho que a gente pode ir falando direto, de forma geral. Já falo. Então vamos lá, então. Né? Então, a Karen, né, muito focada nessa questão de como ser a Rebeca, né, para o seu Isaac, né? Ela vai passar essa listinha aí, para vocês ficarem atentos, mulherada aí. E não é fácil, tá, gente? A gente não tá aqui pintando uma coisa fácil, uma perfeição. Ele também já tava, assim, né, uns anos já batendo cabeça, né? Isso, você falar isso. Eu tava uns anos batendo cabeça, às vezes me envolvendo com pessoas que não era para me envolver, ou então não era assim, sabe, o momento também, sabe? Então, tudo requer um amadurecimento, uma busca mais a Deus também, sabe? E assim, quando você busca, Deus vai falando, vai mostrando situações, né? E às vezes seus olhos ficam, caramba, eu nunca tinha percebido isso, sabe?
Então, assim, é como a gente costuma falar, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de verdade, né? E nesse assunto Deus foi mostrando muitas coisas, né? E eu acho que, assim, para início de conversa, né? Lá em Gênesis 24, né? Abraão chega, né, para o seu servo e fala, ó, me prometa que você vai buscar uma esposa para o meu filho Isaque, né? Lá no versículo 3, né, e 4. Então fez o servo jurar, né? Ou seja, o tamanho e a importância, né, dessa situação, né? Mas ele ele pediu ao servo que buscasse uma esposa que fosse da família de Abraão, da terra de Abraão, não da terra onde ele estava. Ou seja, então só aí a gente já vê, né, que assim, tanto acho que o homem quanto a mulher tem que ser do povo de Deus, sabe? Tem que ter um coração, um comprometimento com a palavra de Deus, né? Os princípios bíblicos, não entra, né? em jogo desigual, Não né? entra em jogo desigual, exatamente, né? Então, tanto que o servo até fala assim, tá, eu vou lá, mas se a esposa não quiser vir comigo, o que eu faço? O Isaac volta para a terra, né, comigo? Aí, tanto que Abraão dá até um grito ali, né, no versículo 4, no versículo 6, ele falando, respondeu-lhes Abraão, cuidado, não leve meu filho de volta para lá. Então, assim, aí tem uma chave bem importante, por quê? Né, por mais que a pessoa tenha que ser do povo de Deus, né, mesmos princípios, né, eu acho que Isaac estava sob a promessa do seu pai Abraão, sabe? Tinha um propósito maior naquilo, tinha a promessa que estava sobre a vida de Abraão, não era para que ele voltasse, retrocedesse para a terra, porque Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? sabe? Se ele voltasse, tudo que Deus tinha prometido, tipo assim, a decisão estava por água abaixo, né? Sim. Então, assim, então isso é muito importante. Então eu vejo assim, por mais que a pessoa tenha que ser do povo de Deus, ela não pode colocar isso, né, acima das promessas que Deus tem para sua vida, sabe? Então, assim, vamos supor, a Karen tem, sei lá, Deus prometeu coisas na vida dela, então se ela olha para alguém dentro da igreja, mas que esteja totalmente desalinhado com isso também, sabe? Não adianta de nada, né? Exatamente. Da mesma forma eu também, eu quero ser um missionário lá no Afeganistão. Esse cara fala, tá doido, eu quero viver no Brasil para sempre e tal. Tipo assim, você já vê que já não tá, entendeu? Não tá olhando na mesma direção. Não tá olhando né? na mesma direção. Então, isso que isso me chamou muita atenção, sabe? Mesmo que devamos buscar alguém que seja temente a Deus, não devemos voltar atrás, né? Nas promessas e nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? Exatamente. Então, isso foi muito, muito interessante, né? E eu acho que assim, a pessoa que nós buscamos, ela tem que se encaixar nos propósitos que Deus tem para a nossa vida, tanto individual, né? Como a dois, né? Seja o homem, a mulher e o homem, né? Sim, foi essa uma das primeiras coisas que a gente... Então, aí a gente voltou a conversar, né? Que a gente estava uns anos sem se falar. Isso, e do nada a gente voltou a conversar na maior naturalidade, assim. As coisas de Deus, tudo que Deus faz é sem forçar a barra. Tudo que Deus faz tem paz e alegria. Então a gente voltou a se falar do nada e o papo começou a fluir. A gente entrou nessa história de Rebeca e Isaac também. E a gente percebeu que a gente se via individualmente com alguém fazendo X coisa. Só que essa X coisa casou, né? Exatamente. Eu lembro que eu até falava pra ela, né? Às vezes, sei lá, em termos ministeriais e tal, eu vejo fazendo tal coisa, eu junto com você e tal. E assim, as coisas foram muito, muito fluindo. E eram coisas que eu sempre sonhei também. Sim, então. Sim. Foi uma das confirmações de que a gente tinha que estar junto, né? Verdade, a questão de propósitos, né? Propósito. Versículo não, aquele texto todo mundo fala, Deus não une pessoas, une propósitos. Mas une propósitos compatíveis. Compatíveis, né? Complementares. Complementares. Né? Então é bem isso, né? Então assim, você vê o desespero de Abraão falar, não, meu filho não pode voltar para lá, porque ele tem que continuar essa promessa que Deus colocou para gente, que Deus me deu, né? Que Deus me prometeu. Então, assim, todavia, se a moça escolhida não quiser voltar, você fica livre desse juramento. A gente mostra também que não é por obrigação, né? Por livre e espontânea vontade, né? Você vai se relacionar com alguém por obrigação, sabe? Isso não existe também, sabe? Nada é forçado. Como a gente falou, as coisas de Deus têm paz, as coisas de Deus fluem de uma forma bem, bem tranquila. Sim. Né? Então, assim, se a mulher não quisesse acompanhar, de qualquer forma, ele não queria que Isaac retrocedesse de jeito nenhum. Ele ficava livre do juramento, mas que Isaac não voltasse de jeito nenhum, né? Sim. Né? E assim, lá no versículo 10, você vai ver que esse servo de Abraão era de confiança, né? Então, assim, aqui eu acabo até chamando o servo de Abraão muitas vezes do Cupido, né? Porque, na verdade, ele foi buscar uma esposa para Isaac, então ele acabou sendo o Cupido, entre aspas, né? Digamos assim, dessa situação.
Então aqui a gente via que Abraão confiava muito nele, né? Então muitas vezes a gente tem pessoas, né, no nosso meio, de repente amigos, assim, que de repente pode estar dando uma palavra, um conselho, entendeu? Sobre as pessoas que a gente possa estar envolvido. É até muito na linha do que a Karen falou, né? Ter uma família, de repente, uma pessoa que possa estar te aconselhando, né? Sobre você estar buscando, né, uma ajuda nessa área também, né? Que Deus pode estar usando também, né? As pessoas assim. Sim, ainda mais nesse mundo, né? De redes sociais, onde também cada um tem uma opinião. É importante você sempre buscar conselho na fonte. Qual que é a fonte? É a palavra de Deus. Mas Deus também usa pessoas, Deus também usa pregadores, Deus também usa louvores. Mas é importante você buscar isso dentro da palavra de Deus, porque no mundo você vai ter 500 informações, 500 opiniões, sempre tem alguém para dar uma opinião, isso pode acabar te machucando, te confundindo, te tirando do foco, né? Então você ter alguém, né, ou uma família, ou um líder, ou um pastor, ou um amigo seu, alguém mais maduro que você, enfim, é sempre que possa, sabe, te aconselhar e falar, não, isso daí não tá legal, isso aí não tem nada a ver com você, será que é isso que Deus tem para sua vida? Ou então alguém que não tem orado por isso, Deus confirmou, tem paz no meu coração, sabe? É muito, muito importante, porque você andar sozinho, você pode se perder, eu posso me perder. Então ter esse grupo de apoio super importante. Verdade. A palavra de Deus até diz, né, que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. Então, assim, voltando aqui para o texto, né, se você olhar o versículo 11 também, é algo até que a Karen estava meditando muito sobre isso, a gente vê que na verdade, no versículo 11 diz assim, pela tarde, na hora que as mulheres saíam para tirar água. Então, você vê que Rebeca estava fazendo a atividade rotineira dela, né? Então, assim, às vezes a gente quer um plano mirabolante, sabe? Tem que fazer tal coisa, não sei o quê, visitar 350 igrejas. Tem que entrar no eu vou Tinder. Hoje atrás da minha varoa, no Tinder, não sei o quê, vou sabe? No congresso, vou no congresso, uma vez, sabe? E, na verdade, assim, suas atividades rotineiras, daqui a pouco, pinta, sabe? Quando as coisas são de Deus, tem paz, né? Ou então, às vezes, até alguém que você já conhecia há muito tempo, sabe? E às vezes não né, assim... Não tinha rolado não tinha rolado e tal, né? E com a gente, assim, aconteceu no meio da pandemia, a gente estava em quarentena. E, assim, tava nem saindo, né? Tava nem saindo ainda, e a gente já se conhecia há 6 anos. É verdade. Então, e nunca tinha acontecido, foi resolver acontecer logo no meio da quarentena. Mas por quê? Porque a gente estava ali ligado com Deus e as coisas fluíram, não teve forçação de barra nenhuma. É verdade. E assim, aí no versículo 12 você vê que uma coisa que me chamou muita atenção foi que o servo de Abraão orou. Quantas vezes a gente ora, né? Às vezes as pessoas oram. Às vezes ora, mas vou só agir, não vou orar não, né? Ou então, levando para um outro lado. Se a gente, às vezes, eu acho que isso aqui bem em questão de responsabilidade. Quantas vezes a gente falar, acho que você se daria super bem com fulaninho. Sabe, mas será que é da vontade de Deus isso? Você já orou se é isso mesmo? Ou aquela pessoa vai ser maldição para outra vida? Sabe? Então aqui eu vejo muito o servo de Abraão falando, ó Senhor, me dê um bom encontro, e que o Senhor trate com bondade o meu servo Abraão. O que ele está pedindo, sabe? Que se cumpra dessa maneira, né? Então isso eu acho que é muito importante a gente, né, ter essa responsabilidade também, né? Não só de estar orando, né, sobre os nossos encontros mesmo, mas a gente sendo como canal de bênçãos para outra pessoa. Mas ter responsabilidade naquilo que a gente for fazer também, sabe? Já aconteceu. Porque as pessoas são influenciadas. Nossa, eu ia falar isso também. Agora. As pessoas queriam me casar com todo mundo, assim, principalmente as mães, assim, queria me ter como sogra de qualquer jeito. E isso... Não, é sério. Inclusive sua mãe, tá? Opa, é verdade. Isso por um tempo, assim, na minha imaturidade, criou muita expectativa em mim e me fez ficar meio desesperada, na verdade. Então, isso é bom a gente parar para refletir nisso, pra gente, ao invés de ser pedra de tropeço, ser aquela pessoa que vai incentivar na verdade, né? No tempo de Deus. Vamos pular para outro vídeo? Vamos cortar para ficar muito grande. Vamos cortar Fica ligado aí, no próximo tem mais coisas aí. No próximo fala Karen e no próximo vídeo lá no canal do Dudu.